Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este que vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas, em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. A abordagem metodológica que nós usamos neste programa em formato de podcast é inspirado no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, em que atraímos líderes que se destacam nas mais diversas áreas de atividade econômica para que eles, na primeira pessoa, possam transmitir as suas lições de liderança, isto é, que conhecimentos é que eles adquiriram, o saber teórico, para poderem ter uma visão que permitisse alimentar os seus sonhos, que habilidades ou ferramentas ou saber fazer prático é que eles complementaram para auxiliar este conhecimento teórico e que tipo de atitudes, queremos dizer ou designar, forma de ser e de estar e comportamentos é que eles também obtiveram ou adaptaram-se para poderem acomodar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático. A nossa ambição é de contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes do papel que eles desempenham enquanto líderes, sendo um espelho para os seus liderados e para uma comunidade de líderes responsáveis sobre a importância do bom exemplo, da boa conduta e de um bom modelo que isto representa para estes que os veem e se inspiram neles, e também uma comunidade de líderes que sejam empáticos com a causa que perseguem e também sejam empáticos uns com os outros, sejam também empáticos com os seus liderados. Para o dia 2 temos como líder convidado Paulo Koch, ele que é licenciado em contabilidade, ele tem a certificação CIMA, é empreendedor, é gestor, isto é, administrador não executivo de algumas organizações, e é CEO da Lavandaria Rosa. Paulo Koch, bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, obrigado. Obrigado por me ter aqui e pela oportunidade que tenho de transmitir a minha experiência, como bem falou, da parte teórica e prática sobre liderança. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Paulo. Paulo, muitos de nós, sobretudo assim, os de um ciclo um pouco mais próximos, podemos acompanhar um pouco a tua trajetória como como alguém muito esforçado, mas mais do que esforçado, também dotado de alguns talentos. É assim que notabilizou-se desde o desporto, natação, sendo campeão, recordista, outras modalidades, nomeadamente o futebol, e também continua essa trajetória de campeão a nível da formação acadêmica, e depois num estágio mais avançado a nível da inserção profissional, portanto saindo do desporto, mas levando esta mentalidade vencedora e de quebrar paradigmas para o seio profissional. Apegou-se à área ou à indústria financeira e primeiro cresceu horizontalmente em termos de progressão de carreira na área financeira e depois progrediu verticalmente, entrando já para o setor ou para a indústria financeira propriamente dita. E depois, então, por fim, entendeu que poderia talvez recomeçar ou reescrever a sua história, entrando para o empreendedorismo para aplicar tudo aquilo que conquistou e mais alguma coisa, e aceitando todas as imperfeições, dificuldades e desafios que o empreendedorismo encarrega. Pode nos explicar como é que o desporto, esta mentalidade vencedora, esta sede de competir, autossuperação, lhe ajudou, lhe auxiliou a poder fazer essas metamorfoses, posso assim dizer? Muito obrigado. Gostei de ter mencionado o desporto, porque eu tenho
usado o desporto como um exemplo prático. Iniciei a natação bem cedo e com os meus 5, 6 anos já andava na natação. E tinha alguns colegas mesmo que já eram mais evoluídos e que os tinha até como referência e fãs. E alguns colegas de categoria, quando chegasse a casa, imitava que eu gostaria de ser como este. E durante esse percurso de natação, teve um treinador italiano que veio e mudou aquilo que eram as práticas da nossa natação. Nós fazíamos 2, 3 km por sessão e ele começou a subir a fasquia. Passamos de 2, 3 km para 5, 6 km. E eram sessões um pouco mais rigorosas. E a mentalidade tinha que ser forte. Nas férias fazíamos 2 sessões. E nessa altura o Machaquén destacou-se como uma equipe de alto rendimento. Éramos muito poucos, mas extremamente bons. E mesmo na equipe, os que não conseguissem iam se afastando, porque era um rigor acima do normal. E foi esta forma de trabalhar deste treinador que me moldou, que me tornou um campeão, porque não era destacado, entretanto, com muito sacrifício, em pouco tempo, aqueles indivíduos que eram referência, principalmente na minha categoria, em alguns estilos eu já os superava, e em algum momento eu passei a ser referência deles, que é exatamente porque a natação trouxe esta vontade de trabalhar, de superar os tempos. E é engraçado que a natação tem, o indivíduo pode treinar e sentir-se bastante preparado para uma certa prova e chegar lá e não fazer o seu melhor tempo, por vários fatores, o stress e por aí fora. E entretanto, na segunda-feira, voltar aos treinos, a recomeçar. É isso. Não é? E esse processo de recomeçar, de voltarmos de novo à base, treinar para melhorar, voltarmos de novo, ele criou em mim uma capacidade de resiliência, ou seja, estas adversidades que a vida traz passaram a ser uma coisa automática, no sentido de que em nenhum momento as adversidades me fizeram tombar, simplesmente por causa deste lado atlético que já trago comigo. É natural, as coisas acontecem, nada é perfeito, todos os dias temos desafios. Há bem pouco tempo tivemos o Covid que arrasou com todos nós, mas exatamente aquele espírito que eu tenho do desporto, consegui navegar, não é? Então, isso é que tem sido uma vertente muito forte, tem sido uma energia inacabável, poderia dizer, mas foi moldado na natação, no desporto, não é? Então carrego com essa filosofia, essa forma de estar, fui levando comigo na educação, fui levando comigo no trabalho. Dou-lhe um exemplo, se olho para a educação, a natação, nós sonhamos com certas marcas, e para atingir essas marcas tens que treinar, elas não caem do céu. E eu estudei aqui em Moçambique e queria ir para os Estados Unidos, como qualquer jovem sonhava, e tinha ali a Martin Luther King Library, que é bem próximo à minha casa. Dentre os vários rapazes do bairro, eu fui à library. Já tinha uma queda para a língua inglesa, porque era algo que eu perseguia também, tinha sonho, eu tinha que falar inglês. Ia lá, vasculhava algumas brochuras de universidades, e durante cerca de 3 ou 4 anos, fui escrevendo para universidades, à procura de bolsa, a explicar porque é que eles tinham que me admitir, e tentando apresentar a minha causa. Um ano não consegui, segundo ano não consegui, terceiro ano não consegui, mas a vida não parava. Já tinha entrado na Universidade do Armangá, estava a fazer o curso de Engenharia Mecânica, já ia no terceiro ano, apareceu a bolsa dos Estados Unidos.
eu queria ir para a América, porque percebia o impacto de estudar nos Estados Unidos. Estudar nos Estados Unidos é como se a pessoa avançasse 15 anos no tempo em Moçambique. Hoje, com o advento da informática e tudo mais, dessas tecnologias, já se encurta. Mas se falamos dos anos 90, quem saísse para a América voltava aqui iluminado. De tal forma que os vários amigos que tinham o mesmo sonho não fizeram. E eu persegui o meu sonho e consegui a bolsa de estudos. E lá fui para os Estados Unidos. Não é? De novo voltava a força da natação, a força do desporto. E ela sempre fez, na realidade, olha, eu fui campeão, fui recordista. E para nós conseguirmos esses recordes, tu tens uma habilidade singular. Tu pensas de forma diferente, comportas de forma diferente, acreditas nas coisas que muitos não acreditam. Quer dizer, há aqui umas características que o desporto traz e transforma a pessoa, e que para o indivíduo jovem em Moçambique, só com e-mails, escrever para universidades, imaginar que isso deu um resultado, parece um sonho, mas consegui. E de novo digo que o desporto foi fundamental, porque eu nunca parei, nunca. Não. O mesmo aconteceu, fui estudar, formei-me e tinha a possibilidade de ficar nos Estados Unidos. Entretanto, decidi regressar. Decidi regressar porque via que eu traria mais valor a Moçambique do que a minha estadia nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos eu podia fazer uma certificação CPA e era um rendimento, ficava bom, e tinha rendimentos altos e por aí fora. Entretanto, a minha filosofia de vida não é muito por aí. Voltando a Moçambique, integrei-me numa grande empresa, que é a British American Tobacco. Foi uma grande escola. Eu não podia ter começado de outro lugar senão a British American Tobacco. E foi uma escola que me moldou no início das questões de liderança, como trabalhar, as metas e por aí fora. E o meu sonho era servir Moçambique. Mas entretanto eu ainda precisava de adquirir habilidades técnicas, passar de várias categorias de gestão, onde eu primeiro geria a minha pessoa, que é o início quando a gente entra no mundo do trabalho, gerimos a nós mesmos. Depois passamos a gerir uma pequena equipe. Depois podes passar a gerir uma equipe de gestores. E depois pode chegar ao topo da organização. Então, eu passei por essas fases. Saí da British American Tobacco, fui para o FNB, fui diretor financeiro numa nova indústria que nem percebia nada de banca, mas fui lá e por causa das habilidades que já trazia da BAT, associado a este meu espírito desportivo, integrei-me, recrutei bons quadros que hoje estão a liderar na banca e em vários setores. Tenho vários colegas que tenho bastante orgulho deles, que eles são os diretores financeiros. Não é? E é normal que me chamem chefe. Não é? Eu sempre volto para eles, já somos colegas, mas vejo que exatamente aqueles que te deram, aqueles a quem lideraste e que depois vê em ti uma pessoa íntegra, uma pessoa de alto valor, uma pessoa que lhes ajudou a chegar onde estão, tem essa estima. Eu hoje tenho uma ligação muito forte com essas pessoas e é um orgulho ver essas pessoas nessas posições. Então aqui voltamos já num outro processo de transformação. É o Paulo que saiu de desporto, entrou no ambiente educacional, deixou o UEM, foi para os Estados Unidos perseguir um sonho, veio cá, trabalhou, e nesse processo de trabalho vai percebendo que o líder ele tem valor em função de quantos liderados ele transforma. Esse aqui é o valor do líder. Exatamente. Não é da posição
que ocupa, você é chefe. Então, mostra lá outras pessoas que você transformou e tornou-as até melhores do que tu. Se tu puderes mostrar aí, começas a dizer, afinal liderança é isto. E fui progredindo, aconteceu isto aqui, como aconteceu em Angola. Num dos maiores bancos, ou se não o maior banco de Angola, tem lá um indivíduo que foi liderado, fazia parte da minha equipe e hoje é administrador do maior banco de Angola. Tenho alguns indivíduos que têm iniciativas privadas e uns estão a liderar setores chaves em Angola que passaram pelas minhas mãos. Esse é o meu maior prazer no âmbito da liderança. E depois disso decidi abraçar desafios já de família, que também é um outro aspecto de liderança, onde eu passo a ser a peça número 1 da organização e que todas as minhas atitudes, tudo que eu faço impacta na organização. De uma forma resumida, exatamente, conseguida, espero ter conseguido dar, e depois podemos ter mais detalhe, exatamente, com mais detalhe nesse trajeto e explicar algumas coisas. Ok. Então, de uma forma resumida, este é o Paulo que o desporto transformou-lhe no líder que é hoje. Ok. É excelente. Foi por acaso um arranque muito pujante. Vou tentar seguir este ritmo. E diria assim, quais são as características, por assim dizer, da escola paulista que o Paulo conseguiu transmitir para estes que passaram pela sua mão? Qual é a característica comum em termos de traços profissionais de liderança que eles têm? Que olhando para ele disse que este é da escola paulista, este passou das mãos do Paulo. A forma como um líder tem que saber transmitir o seu conhecimento e pôr os outros em prova para eles desenvolverem as suas capacidades de liderança. Ou seja, eu tive indivíduos que na organização, que na minha equipe vi neles potencial e que poderia ser eu a fazer uma apresentação, por exemplo, para a equipe executiva sobre um tema, mas eu na minha escola de liderança, se visse que esse indivíduo está preparado, eu trazia-o para vir. Mas quem vai apresentar, ele vai apresentar. Que é normalmente as entidades, há ali no aspecto de liderança, o bolo está todo bonito, o líder é que apresenta, certo, e que depois ele aparece. Mas uma coisa bonita que foi feita pelo indivíduo A ou B, eu trago o indivíduo A ou B para a plateia. E quem fez isso foi isso na minha equipe. E ele vai apresentar, não é? E eles hoje também têm este modelo que é mais aberto, que é mais onde os indivíduos sentem que, olha, aquele que contribuir, aquele que estiver engajado com a causa vai ter espaço. Que eu não estou a competir com os meus subordinados, mas estou, em inglês diz enabler. Eu sou um catalisador. Exatamente. Sou um indivíduo que está numa posição para lhes potenciar, para lhes se tornar. Eu sou criador de líderes, poderia dizer. Criador de líderes, eu poderia dizer assim. E é isso que me fascina na liderança, né? Poder ver indivíduos que estavam assim meio que apagados, que depois começam a ter um conforto, já conseguem falar, apresentam o seu ponto de vista, têm uma melhor disposição e também passam essa mensagem para os demais. Foi isso que eu passei para os meus liderados. Então quem estiver nesses traços, quem estiver na minha escola vai ser uma pessoa muito aberta do seu ponto de liderança, não esquecendo que a responsabilidade final é do líder, mas há este espírito de equipe, este espírito de cooperação, então com muito espaço para desenvolver habilidades. É este modelo que eu passei para os demais
e como interajo com eles, consigo perceber, porque falamos de vários temas quando nos encontramos, e ainda, através da conversa, consigo perceber que estamos no mesmo patamar, que as coisas que nos interessam, que os modelos são os mesmos, que a forma de estar. E até em alguns momentos, quando estão com algumas questões de liderança, ou tem alguma questão que lhes inquieta, é normal que me procurem. Porque, e quando isso acontece, enche-me de muito orgulho, porque aquilo que eu passei para eles não só foi a liderança sob o ponto de vista técnico de trabalho, mas sobre aspectos da vida. Exatamente. Então, quando o líder consegue premiar, para além do ambiente de trabalho, mas para quem olham para assuntos extra-trabalho, aí é um patamar ainda muito mais elevado de liderança. Mas as pessoas conseguem ver que este indivíduo vai ser isento, vou falar com ele sobre este e aquele aspecto, e ele vai procurar o melhor na resolução do problema, mas não procura partes, é muito neutro. Então, essa característica que eu vejo nos demais que eu fui passando. Muito excelente. Então significa que o Paulo, ainda que não esteja presente fisicamente para com os vários profissionais com que partilhou projetos, vida, ainda assim participa em espírito, né? Predispondo-se a partilhar experiências, a aprender e também a mentorear, por assim dizer, e a torná-los também mentores, líderes mentores de outros líderes, por assim em diante. E vejo que nesta trajetória evoluiu de uma liderança intra-organizacional, passou para um raio de influência extra-organizacional, ao nível de uma comunidade, por assim dizer. Qual é a ambição e evolução do Paulo enquanto líder em termos de esfera de atuação? Percebe-se que agora até porque o seu raio de liderança já é até transnacional, portanto está falando de Moçambique, Angola. Qual é a ambição ou qual é o limite, por assim dizer, se é que existe? Se é que existe o limite, né? O limite é o céu. Mas eu costumo olhar para, quando tenho meus momentos de introspecção, né? Olho para Moçambique como um país jovem, com vários desafios e nos vários setores que temos de atuação no país. E o meu objetivo é deixar um legado de transformação, um legado de melhora. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, os nossos pais, da forma que eles foram treinados, os nossos pais eram servidores, eram empregados. Alguns tinham tanto potencial, mas por questões coloniais e etc. não puderam evoluir mais. Um escriturário era um indivíduo bastante respeitado, mas que esse indivíduo tinha potencial para ser palante escriturário, mas pelas circunstâncias da história era limitado. Depois transformamos para um país independente, com falta de quadros, e num sistema em que o indivíduo era formado e ele passava para era logo absorvido pelo Estado. Era um sistema socialista e por aí fora. Então, durante muitos anos foi-se criando uma mentalidade do indivíduo que é formado e à espera do Estado para lhe empregar. Entretanto, o Estado tem o seu limite, do ponto de vista de quantas pessoas pode absorver. Depois, o próprio Estado transformou-se, a economia moçambicana deixou de ser centralizada, ficou uma economia aberta e muito virada para o mercado, o que cria oportunidades nas várias áreas de negócio, por aí fora, onde o Estado é interveniente, o mercado é muito ativo, há vários compradores e vendedores, há vários serviços, as possibilidades são inúmeras. E este é o novo estágio onde vejo que faço parte de uma geração que precisa demonstrar aos outros que é possível fazer. Tens dois momentos de ascensão
ou 2 momentos de progressão. Há o jovem que olha assim e de um lado vê a ascensão no setor público, e nesse processo de ascensão no setor público ele tem uma grande ligação política. E tem que seguir certo processo, e nem sempre ele pode sonhar chegar lá. Depende se é indicado, se não é indicado, se pode. E depois há um outro lado que é o mercado. O mercado, ele ainda dá-te espaço para sonhar. O mercado dá-te espaço para perseguir aquilo que tu achas que queres fazer. De novo aí volta aquele espírito do atleta. Exatamente. E daí que sempre tivemos um negócio de família. Eu hoje estou a liderar uma organização que somos por aí cerca de 100 e tal pessoas, 104, 105 pessoas, mas que iniciou numa garagem. A minha mãe reformou e começou fez lavandaria para uma clínica. Uma clínica, os médicos na altura deram um desafio, ela aceitou o desafio. Entretanto, havia aqui um mercado. E tenho um irmão mais novo que faz parte, que hoje é meu sócio na entidade, faz parte da gestão e de todos os aspectos operacionais, comerciais, é tudo com ele. Eu sou na componente estratégica. E este irmão é que me convenceu. Eu na banca, no conforto do corporate, e foi-me fazendo ver que existe um mercado, existe uma oportunidade, existe uma possibilidade. E um dia desafiei-o a mostrar uns números, e olhando para os números vi que aqui há espaço. Estamos a falar de 2006, 2007. E devagarinho fomos investindo para abrir a primeira loja. Abrimos na CUP em 2009. Abrimos uma loja na CUP e foi a nossa aparição já ao mercado. E o próprio mercado é que foi nos moldando, não é? No sentido de que foram aparecendo clientes, a nossa capacidade já não dava, fomos aumentando os turnos, e os turnos não correspondiam, fomos aumentando as capacidades das máquinas. Entretanto, neste processo, a Vale lança um concurso de lavanderia e que precisava de conteúdo local. Foi aí que em 2012 entramos no desafio industrial. E tivemos que fazer uma apresentação à Vale, porque é que seríamos nós. E exatamente por causa da componente de sonho, da componente de ser moçambicano, da componente de ser uma equipe jovem, da componente de sermos moçambicanos que acreditamos que podemos fazer. Tudo isto foi apresentado à Vale, e com o conhecimento que eu já trazia também corporativo, tivemos sucesso e fomos selecionados. E daí entramos na indústria, na componente industrial da lavanderia. E tivemos a nossa experiência, para além do retalho, que tínhamos uma loja na CUP, tínhamos uma operação na Vale. E estivemos lá durante 4 anos por aí. E montamos a operação, instalamos tudo na lavanderia, recrutamos indivíduos jovens, de Moatize, treinamos, que hoje ainda estão lá, e tivemos uma operação maravilhosa. Depois houveram transformações, tivemos que sair da operação, porque eles agregaram todas as operações numa só entidade, que é um processo, nesses processos de conteúdo local, que é um processo que não é dos melhores, porque corta a oportunidade aos nacionais, não é? Tens uma entidade estrangeira que faz catering, e lavandaria e limpeza, e os moçambicanos perderam a limpeza e lavandaria para essa entidade, que eu não acho correto, porque não desenvolve as capacidades locais. Entretanto, enquanto este processo de lavanderia acontecia, eu estava a seguir a minha carreira. Eu já estava a trabalhar em Angola, fui trabalhando em bancos, cheguei até a nível da administração na carreira. Entretanto, em 2000, se recorda, 2016, 2017, começa o barulho todo em torno do oil and gas. E vi ali uma oportunidade para a lavanderia Rosa, no sentido que já tínhamos uma experiência na indústria naval, na indústria de mineração, de extração, e posicionámos-nos como uma das entidades que pudesse também concorrer para isso. E
No meio disso apareceu uma oportunidade para prestarmos serviço a uma grande empresa na indústria de alumínios, e entramos lá e prestamos serviço, e com esta oportunidade que tivemos, fomos nos firmando como uma entidade que presta serviços no ramo industrial. Para além da indústria, temos a hotelaria, né? Temos a restauração, e fomos crescendo, para dizer que de 5 colaboradores que eram em 2006, hoje estamos por aí quase 100 colaboradores. E voltando ao início da pergunta, o que me inspira nisto tudo hoje é dar a oportunidade aos que hoje olhamos muito para os CVs, não é? 12ª, universidade, mestrado, mas o saber fazer na indústria da lavanderia precisa de uma formação 6ª classe, sabe escrever, e eu consigo dar emprego a indivíduos de 6ª classe e que tenham um rendimento e que possam realizar o seu sonho. E depois esse de 6ª classe pode ir crescendo, e há tarefas na organização que precisam de outras capacidades, mas posso falar do indivíduo que já chegou como engomador, passou motorista, e de motorista hoje lidera uma equipe e é responsável por um turno, hoje gera um turno. Isso é que me dá, isto é que me enche de orgulho, isso é que me faz acordar todos os dias, para dizer que neste âmbito geracional que os nossos pais passaram, que depois vem a independência, depois é a nossa geração que está, eu vejo-me, o meu limite, o meu sonho é transformar muitas vidas e poder fazer com que os outros olhem para este exemplo e digam, afinal é possível fazer. Em jeito de remate nessa questão, irei dizer que os meus colaboradores em alguns locais perguntam se os patrões são europeus. Nós somos europeus, somos moçambicanos, então a minha vontade é mesmo esta, de transformar. Então os outros estão a ver que os moçambicanos podem fazer, não é? Eu já cheguei em instituições onde dizem, mas o boss onde é que está? Não, eu sou o boss. Então, são vocês afinal? Eles têm dúvidas, será que quem está a fazer esse trabalho são esses? São esses, são moçambicanos, são jovens, são negros, né? E cabe a nós mostrar que é possível fazer. Um exemplo de liderança é esta entrevista que estamos a ter. Quem está a fazer é um indivíduo moçambicano. Aqui estamos num movimento ativo de mostrar que é possível fazer. Então, eu identifico-me como um transformador, alguém que quer impactar, porque qual é o legado que vamos deixar? O legado é que, nesta componente econômica, os moçambicanos podem ser donos da economia. Okay? Podemos participar, não podemos só ser empregados, como eram os nossos pais. Agora, é a vez também dos moçambicanos serem donos, seja na agricultura, na hotelaria, turismo, na manufaturação, nos bancos e tudo isso mais. Né? Ainda há um desafio muito grande, que em alguns setores ainda temos bastantes, sem nenhum problema com capacidade estrangeira, né? Mas se tens moçambicanos capazes, eles que assumam as posições. É bom que tenhamos também um estrangeiro que vem trazer aqui um conhecimento adicional, vem trazer uma outra experiência, mas o mais importante é que os moçambicanos assumam o destino do país. Então eu sou daqueles que estão a fazer esta transformação. Esse aqui é o meu limite. É no final do dia olhar para trás e dizer, no teu âmbito de liderança, o que é que tu fizeste? Olha, eu transformei vidas, fiz isso, mostrei e espero deixar um legado onde os outros dizem, olha, na história surgiram os jovens moçambicanos que fizeram isso e hoje lideram nesse setor, e que nos outros setores deve acontecer. Não sei se pude responder perfeitamente. É muito interessante o que transmitiu. Como uma pessoa, naturalmente que para fazer essas metamorfoses, embarcar
com esta convicção, como que fosse uma vitória antecipada, fruto da semente que lançou e desde nos inícios, né? Quando começou a autoconhecer-se, ter autocontrole, autodomínio de si próprio, seus próprios impulsos na competição, no desporto. E depois acomodou essas metamorfoses a nível profissional, iniciando, mas sempre com uma convicção de que esta semente vai gerar um fruto. E nos dias de hoje que gere portfólios, em termos de carteira de negócios, em termos de número de liderados, em termos de organizações, que é mais do que uma organização que lidera. Como é que Paulo lida com esta pressão que eventualmente pode resultar em algum stress ou algum desgaste? Como é que faz disso? Até pode naturalmente que já adivinho que vai trazer-nos alguns inputs sobre do desporto. Como é que desafia-se a si próprio, desafia-se ao limite, puxando o stress e a exaustão para fazer desse stress trampolim para autossuperar-se? Okay. Eu olho para o processo de liderança, para todos esses processos, como uns processos de transformação. Nós temos, por exemplo, no âmbito do trabalho, é muito normal. Eu sou daqueles que, quando um processo falha, o processo, quando falha, automaticamente cria stress para quem falhou, para o próprio líder da organização, para o que é que fizemos de errado. O mais importante é perceber porquê. O que aconteceu, qual foi a causa, qual foi a origem. E se nós voltamos a resolver a partir da origem, resolvemos o problema. Então, não há nada que aconteça sem uma causa. Então, é muito importante voltarmos à causa. Falhamos por quê? Não tínhamos o processo bem identificado. Ou o desenho do processo falhou num aspecto que não tínhamos considerado. Então, é corrigir e continuar. Então, conforme dizia no desporto, você fez uma viragem má e não conseguiu terminar como deve ser. Então, é preciso ter atenção que nas próximas viragens não pode falhar. Não é? É preciso ter atenção. Então, eu vejo isso um processo evolutivo, que todos os dias devemos ter desafios. Eu olho para eles como desafios. Todos os dias há desafios. Cortou a energia, já não depende de mim. Mas agora, qual é o mecanismo que eu tenho para assegurar que não me falta energia? Tem que ter gerador. Faltou água na cidade de Maputo. Os meus clientes não querem saber se faltou água na cidade de Maputo. Eles querem água. Querem os produtos de lavanderia, produto final no hotel, no restaurante. Eu tenho que assegurar que tenho água. O que é que eu faço? Compro um caminhão, faço um furo, eu tenho que tomar decisão. Então, esses processos todos de apertos, vejo como um projeto que não está acabado. Vais apertando aqui, vais acertando aqui. E então, para além de olhar como um stress, mas esses eventos, a minha forma, vejo isso em muitos líderes, esse é um processo de superação, na verdade. É mais um desafio. É mais agora, como é que vamos resolver isto? Então, como é que saímos desta? Eu não fico numa imersão no problema, não. Mas eu automaticamente tenho aqui um clique que diz, agora vamos resolver. E tento transmitir esta forma de pensar às equipes. É normal nas organizações fazemos aquilo, delegação para cima, upwards delegation. O indivíduo tem um problema numa área, ele não tem solução, então vou falar com o chefe. Eu não devo ser dono de todo o stress. Eu também divido o stress. Exatamente. Divido o stress. Então, aquele indivíduo que está lá no carro, ele tem que ter o checklist, tem que assegurar que antes de iniciar o dia viu tudo que vai se fazer na rua. O óleo está em ordem. Então, tivemos um assunto, discutimos qual era o assunto, qual é a solução a aplicar.
e transfiro a responsabilidade para aquele indivíduo. Então eu fico com as responsabilidades ao meu nível. Então é assim como faço a gestão do stress: identificar um assunto, a causa, implementar um processo para que não volte a acontecer, e se for algo da minha alçada, vai ficar comigo. Se não for algo da minha alçada, vai ficar onde deve ficar. Mas incutir nos demais que você deve resolver o problema. Não acredito no colaborador que vem cá só para ganhar o salário, não. O líder que consegue potenciar isso nos seus colaboradores vai se surpreender, porque às vezes eles têm melhores ideias que o líder. Então tem que haver esse espaço para eles criarem. E é uma maravilha quando vejo jovens a trazerem: eu estou a pensar que podemos fazer isto, eu acho que podemos, e depois a gente avalia qual é a melhor ação a tomar. Então é neste diapasão que eu faço a gestão do stress. Há bocado falou-nos dos momentos que separa-se, fica consigo para fazer algumas introspeções. Como é que, se eventualmente esses são momentos muito seus próprios, que eventualmente conecta-se consigo mesmo, cura-se, autocura-se, aperfeiçoa, como é que o Paulo cuida de si próprio para poder cuidar dos outros, de seus liderados, uma vez que liderar é amar e cuidar dos outros, por assim dizer? Olha, aqui tem uma componente, tem uma componente de desporto, que é da abstração total. Vou jogar, entro num mundo que não me... tenho que marcar o golo, depois o indivíduo me fintou, passou por mim, então eu preciso é um momento que é de relaxamento, mas também de atividade física, que lhe dá. Depois tem uma outra componente que é de mesmo fazendo um treinamento, quer dizer, vou à casa de um amigo, faço lá, ele tem um equipamento de spinning e por aí fora, e como fiz desporto, isso sempre me dá a oportunidade de manter uma boa forma física. Exatamente. Fazendo caminhadas, isso dá-lhe, às vezes faço 12 km, 15 km, desafio-me por aí fora. Tem essa componente. E há outra componente que é uma componente de descanso. O sono, o descanso é fundamental. Né? É fundamental no sentido de que o indivíduo precisa descansar para melhor produzir. Depois tem a componente que é espiritual. Eu vou à Igreja Assembleia de Deus e tenho um momento ali religioso, um momento de fé. Né? E que esses momentos todos são os momentos que vão me moldando, não é? Quando estou na minha introspeção religiosa, há vários questionamentos, né? E venho de uma família também mais católica, mas eu sou mais protestante, mas Deus é o mesmo. E que há ali muitos princípios de ética, de comportamentais, que fazem de mim o que eu sou. Então, hoje em dia, existe aquela questão do dar de si mesmo, da bondade para com o terceiro, não é? Dou um exemplo: há um indivíduo que falhou. Eu não sou do líder que chega e bate uma katana, o senhor saiu. Gosto de abordar com a pessoa, tentar lhe dar uma oportunidade. E se falhar de novo, infelizmente não pode estar na nossa realização, mas dou, da mesma forma que na espiritualidade somos dados uma oportunidade para sermos melhores do que nós. Eu levo comigo isso para os meus liderados, para que eles percebam, né? Tem indivíduos que falharam, sentamos, falamos da falha e abrimos uma nova página. Tento trazer essa parte transformacional na pessoa, que percebe: poxa, eu aqui estava no fundo do poço, mas não, este indivíduo conseguiu me trazer, me deu valor, agora cabe a mim continuar, né? E mostrar que sou melhor do que era. Então tenho espero ter respondido aí. Perfeitamente. Vou fazer duas em uma, mas sim, pode eventualmente ser
fácil de perceber, mas a complexidade na resposta vai caber assim. Mormente tem uma boa eloquência a transmitir, é muito didata. Perguntaria assim, quais são os 2, 3 livros que mais lhe transformaram? E sabendo também dos vários hobbies que tem, sei que um deles é culinária. Há quem diga que culinária é uma forma de demonstrar amor para com os outros. Então, como é que quais são 2, 3 livros que mais lhe impactaram e de que forma é que a culinária, enquanto hobby, lhe regenera este amor que tem para com a humanidade, por assim dizer? Havia de falar eu ia falar assim, 2 livros. Um é a Bíblia. A Bíblia ele tem ali, é uma escola. Tem lá gestão, tem liderança, tem profecia, tem ele, se falar nisso, por exemplo, há vários profetas que escrevem. Eu gosto de ler, por exemplo, as cartas de Paulo, né? Elas são muito reais, são muito assim atuais, né? As tentações que nós temos mundanas, Paulo já falava delas nessa altura, e às vezes és capaz de ler uma coisa e a perceberes que estiveste a pensar exatamente num ato que não é tão bom, mas que é repugnante, mas que Paulo está ali a escrever, né? Então eu gosto muito da Bíblia nesse aspecto. E depois já vi alguns de gestão e gostei de um autor em específico, que é o Peter Drucker, né? Leadership Capabilities e por aí fora, quando fala de todos os processos de liderança, de onde a pessoa anda, não é? Quais são os níveis. O nível 1, onde lead yourself, quais são as características de uma pessoa que tem, que características deveria ter uma pessoa que lidera a si mesmo. Depois lead others, depois leader of leaders, business unit leader, e por aí fora vai demonstrando essa expansão, a expansão da liderança e quais são as características, as habilidades que o líder deve ter em todos esses níveis. Deixou de liderar assim, passou a liderar uma equipe de 2, de repente tem 30, depois tem 60, de repente tem 100. E estas características de liderança são transversais em tudo que é organização, seja na igreja, seja no mercado, seja numa fábrica, seja you name it. É transversal, são características que o líder deve ter, e então é normal em algum momento inspiram-me líderes que consigo, é fácil tu perceberes o espírito desse líder, o que ele está a transmitir, qual é a forma dele de estar. Eu me inspiro em pessoas dessa que tenham que eu digo, não, este é um líder. Vejo como ele comunica, que não é dono da razão, que quando comunica dá espaço aos demais para expressarem os seus sentimentos, as suas opiniões, não é? Os líderes que conseguem arrastar consigo uma multidão, não é? Há os que fazem isso para o mal e para o bem, mas consegues ver nessas características de liderança. Podia falar da Bíblia e de Peter Drucker. Depois referenciou-se à culinária, que sei que é um dos vários hobbies, skills que tem. A culinária ele vem porque nós éramos muitos rapazes e uma menina, minha falecida irmã, e a minha mãe sempre distribuiu essas atividades. Lava a casa de banho, faz o arroz, e todos nós em casa fomos adquirindo essas habilidades, de tal sorte que quando temos Natal, na ceia de Natal, quem cozinha são os homens, nossos irmãos, quem cozinha somos nós, as nossas senhoras não cozinham.
nós cozinhamos. Vem o Natal já agora, Exatamente. e quem vai cozinhar somos nós. Eu não estou aqui a pensar qual é o prato que vou fazer e por aí fora. E este ensinamento que tive da minha mãe foi de muita valia quando estava nos Estados Unidos. Porque para além as universidades lá têm uma característica: 80% da força laboral é estudantil. Na limpeza, na cozinha, na livraria e tudo mais, corte de relva, reparações. São os próprios estudantes. São os próprios estudantes, porque há uma grande pressão sobre a universidade naquele momento que os estudantes estão. Depois, quando saem, só fica tudo a fazer reparações e por aí fora. Então, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar. E eu trabalhei na cozinha. Como gostava de cozinhar, até tive muito sucesso. Quer dizer, o dia que fosse a pizza do Paulo, era uma fila enorme. Porque tinha o meu tempo de preparar os meus temperos, tudo no dia anterior. E tem aquele nosso toque de Moçambique, mediterrâneo, árabe e tudo mais. Então eu preparava as coisas com o devido rigor. E no dia seguinte já sabiam, tem ali uma fila à espera. Assim, o Paulo hoje vai estar a fazer a pizza lá. Porque era diferente. Então fui criativo. Para além de. Então estou a falar aí da cozinha. Não é? E irei roubar uma outra coisa também que vinha lá de casa, que era fazer limpeza. Lavar a casa de banho, por aí fora. E eu na universidade acordava cedo para lavar casas de banho. Nessa combinação de cozinhas e casas de banho, na cozinha eu tinha refeições de borla, na realidade. Então eu consegui fazer os meus anos na universidade, não tinha que pagar comida, mas tinha o conhecimento da área de cozinha. E depois tinha momentos em que eu liderava a refeição. Quem vai estar responsável pelo Mato Bicho hoje é o Paulo. Então eu estava lá. Para além de que depois tinha que estudar, eu jogava futebol para a universidade, por exemplo. Então tinha ali uma mistura de jogava futebol de 11 para a universidade, que através do futebol conseguia uma bolsa, cobria as minhas propinas. Mas esta combinação destes fatores de trabalho de casa, cozinhar e lavar, foram fundamentais para conseguir ganhar o meu salário na universidade e cobrir algumas propinas. De tal sorte que consegui fazer isso em 4 anos e formei. Muito bem. Tinha uma vida bastante integrada na universidade. Aí voltamos de novo a questões de liderança, que são aqueles ensinamentos de casa, e temos aquilo que aprendemos formalmente. E os ensinamentos de casa: fazer a cama, limpar o chão, limpar a mesa, cozinhar. Na altura faltava água, cartar água. Isto criou aqui em mim uma humildade, criou aqui um terra a terra, de tal sorte que hoje não tenho problema. Até gosto muito quando chove. Gostaria de estar num local onde tem um zinco, por exemplo. Aquela questão da chuva com o zinco, é um som para mim espetacular, que me remete ao Xamanculo, à casa da minha avó, Chopala, Marraquém. Estas coisas, esta exposição que tive, formaram também um indivíduo na liderança. Exatamente. Que é hoje um indivíduo que, para além de falar o português, fala Xangana, fala o Ronga, pode falar um pouco de Chitso, por aí fora. E para além das línguas que vai falando. Então, todas estas coisas, estivemos a falar dos livros, mas roubei aqui um espaço para trazer as outras coisas que são soft, mas que impactam muito na liderança. Ok. Se me permite, seria a última questão, porque emprestou-me, deu-me aqui uns bons insights. O apóstolo Paulo fala muito da solicitude para o trabalho, o voluntarismo para o trabalho, né? E até certo ponto valoriza-se mais aquele visitante. No caso, Paulo era estrangeiro, era estudante. Aquele visitante valoriza-se mais aquele que chega e oferece-se a ajudar a trabalhar, mais do que aquele que leva um presente, por assim dizer. Quem são as pessoas que mais lhe ajudaram a desenvolver essa cultura de trabalho, para além dos pais que esteve aqui a bem mencionar?
E como é que vê essa questão da solicitude para o trabalho, que disse que fez disso uma pessoa que deu-lhe a oportunidade de tornar-se uma referência nessa componente da solicitude ao trabalho, né? Bom, mencionou um aspecto que eu acho que ele é fundamental, okay? O aspecto família é extremamente importante. Vai notar que aqui nós temos, este não é trabalho para o homem, este é trabalho para a mulher, este iria remeter de novo à família. Iria remeter de novo à família, onde lá não haviam tarefas para menina nem para rapaz. E que deram uma exposição a várias coisas que no futuro foram fundamentais para eu ter um rendimento na universidade, porque a boa parte dos meus colegas não se interessava por lavar a casa de banho. Quem fazia isso foram as mães deles. Não se interessava pela cozinha. Quem fazia isso também nas suas casas foram as suas mães. De tal forma que havia muitas horas de trabalho disponíveis onde se lava a casa de banho. Mas eu via lavar a casa de banho com a maior naturalidade. Se não tivesse desenvolvido isso em casa, não teria sido de mais valia no futuro. E o mesmo aconteceu com a cozinha. A cozinhar, momentos de lavar a louça. Muitos, como não tiveram essas aptidões de criança, é difícil já aos 20 e tal anos aprender e levar isso com maior naturalidade. Então eu iria dizer que essa predisposição, essa já é criada lá de casa. De tal sorte que hoje um dos meus ajudantes, um dos chefes que está lá, é o meu filho mais velho. E o mais novo também já vem a ralhar, mas ele não tem 9 anos, não deixamos fazer certas coisas por causa de perceber o controle de fogo. Mas ele também já diz que eu também preciso de fazer alguma coisa, porque vê que aqui é uns indivíduos que eu também preciso de. Então já vamos lhe integrando. Esses exemplos trazidos de casa, de fazer na hora, esses é que são, essa que é a melhor escola. Não é? Como o saudar, o bom dia, o boa tarde, o ser igual aos demais. Eu vou lhe contar uma história interessante. Quando éramos pequenos, íamos todos, ia de férias a Chamaculo, ia a Chopal, ia a Marraquém. Os meninos lá nesses locais têm as calças com aquelas estampas, né? Dependendo de quem chama Xiziva, Xixama. Exato, quem chama remendo. Tem aqueles remendos. Aqueles meninos tinham remendos porque não tinham mais outras calças, não é verdade? Mas quando nós fôssemos lá, obrigávamos a minha mãe a fazer os nossos remendos também. Para nós, os meninos da cidade, achávamos que aquelas eram umas calças diferentes. E a minha mãe fazia questão que eles vão se integrar lá. Eu queria várias cores. Quando chegasse lá e encontrasse um outro rapaz, fazia questão de mostrar o meu remendo. Olha, é verde. Agora aqui tem um castanho. Mas isto é para mostrar o quão os pais são importantes em moldar o indivíduo. Que ele desde pequenino chegou e sentiu-se igual aos demais. Então hoje, no seu processo de liderança mais velho, ele não se sente nada mais especial do que alguém que teve uma oportunidade e deve passar isso para os demais. Essa solicitude sempre foi igual aos pares, sempre, não é? E hoje existe aquela questão do chefe, né? Há quem olha para o chefe, parece que tem que dizer bom dia ou boa tarde. Não, aquele que chegou que diz bom dia e boa tarde. Então eu faço isso, não espero que me saúde. E aquela disponibilidade de contato com a pessoa. Eu sou o chefe, mas não deixamos de ser colegas. É por aí. Okay? Então essa solicitude é uma coisa que vem de família. Depois já há a vivência do dia a dia que vai moldando. E hoje vou percebendo que é entregando, dando, que tenho a maior satisfação. Muito bem. Paulo, muitíssimo obrigado.
pelo tempo que nos concedeu em podermos ter esta conversa franca, sem julgamento, bastante produtiva, do ponto de vista de nutrientes, para nós que almejamos aprender mais sobre liderança. Desejamos de os maiores sucessos e que o Criador continue a guiar-lhe para a materialização dos seus nobres sonhos. Obrigado. Então, estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sem_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sem_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.